Está aparecendo para vocês aí minha tela. Esse exercício aqui, né? Encontrar a distância entre dois pontos com coordenadas polares. 2π sobre 3 e 4, 2π sobre 3. E aí? Está claro para você que pontos são esses? Está claro para você o que são coordenadas polares? Você pode localizar esses pontos no plano? E aí? No plano cartesiano. Oi? No plano cartesiano. No plano cartesiano, isso. Sim. Então, falar de coordenadas polares é falar de uma geometria analítica no plano ou de uma geometria analítica no espaço. Falar de coordenadas polares já está subentendido que eu estou pensando sobre o plano cartesiano. Tá? Em outras palavras, eu estou raciocinando sobre o R2. Tá? Enquanto, para eu ter um ponto, uma localização no plano, eu preciso de uma componente X e uma componente Y, é ou não é? Se você falar o X para mim, um X fixo e um Y fixo, eu tenho uma localização no ponto. Então, se a gente marca todo o plano com retas verticais e retas horizontais, é o que a gente está, né, assim, habituado a trabalhar. A gente está habituado a cobrir todo o plano nesse sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Mas existe um outro sistema que eu posso cobrir todo o plano, que é o sistema polar, que vem falar assim, eu preciso falar de um R e de um θ. Tá? Então, falar de R e falar de θ é uma outra opção para você se referir a uma localização no plano cartesiano. Enquanto no plano cartesiano você fala x, y, retas verticais e horizontais e acha os pontos, agora você fala R e θ. E aí, o que é o R da coordenada polar? Então, o primeiro ponto aqui, o R é igual a 2. Tá, vou botar aqui, ó. Ponto P, esse aqui é o ponto P e esse aqui é o ponto Q. Tá? Então, o ponto P é o ponto 2π sobre 3, em coordenada polar. E o ponto Q é o ponto 4, 2π sobre 3, em coordenada polar. Então, o R, aqui é R e aqui é θ. Então, quando eu falo que o R de um ponto é igual a 2, qual a interpretação disso? Você fala para você assim, ó, marca o ponto que tem x igual a 2. Ah, x igual a 2, eu tenho aqui 1. Ficou torto pra cá, não. Tá torto aí. Melhorou um pouquinho. X igual a 2, no R2 representa uma reta, porque existem infinitos pontos que têm a componente x igual a 2. Se eu falar y igual a 1, eu tenho outros infinitos pontos que estão em cima dessa reta horizontal que compõem a equação da reta igual y igual a 1. Se eu falar, eu quero o ponto que tem x igual a 2 e y igual a 1. Aí você vai lá e destaca esse ponto. Esse é o único ponto que tem essas duas características. Agora eu quero fazer a mesma coisa com a coordenada polar. O que é o R igual a 2? Marca para mim o ponto ou todos os pontos que tem R igual a 2. Eu só posso fazer isso se tiver claro para mim a interpretação geométrica do R. E aí, o que é o R da coordenada polar? Fala para mim. Distância do ponto até a origem? Exatamente. É a distância de um ponto até a origem. Perfeito. Então, o R da coordenada polar é a distância que o ponto tem até a origem. Então, se eu falo R igual a 2, eu quero marcar os pontos que têm distância até a origem igual a 2. Por exemplo, x igual a 2 tem distância até a origem 2 unidades. Y igual a 2 também. X igual a menos 2 também tem uma distância até a origem de 2 unidades. Y igual a menos 2 também. Marquei aqui 4 pontos que têm uma distância fixa até a origem igual a 2. Mas não são só esses. Existem mais pontos. Todos os pontos que estão
em cima dessa circunferência de raio 2, todos os pontos que estão aqui em cima dessa linha têm uma distância até a origem, fixa. E essa distância é quanto? Essa distância aqui. Essa distância é 2. Ok? Então, o R igual a 2 me dá infinitos pontos. Todos os pontos que estão em cima dessa circunferência igual a 2. Todo mundo viu? Está claro para todos? Se não tiver, pode interromper, pode fazer pergunta, fica à vontade. Fala para mim no chat, bota um sim aí, o Vitor falou que sim, ou bota um Szinho, só para me saber a resposta de vocês. Se eu fizer R igual a 3, eu vou ter outra circunferência, só que agora de raio 3. R igual a 4, R igual a 1, R igual a meio, R igual a 1,5. Para cada R fixo, eu tenho uma circunferência diferente. No plano cartesiano, em coordenadas cartesianas, para cada x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a menos 1, x igual a menos 2, eu tenho retas verticais. Se eu fixar y, eu tenho retas horizontais. Então, a gente cria uma malha cartesiana. Se eu me refiro a coordenadas polares, ao fixar R, eu vou criando uma malha que tem agora uma estrutura diferente. Agora, a minha malha tem circunferências. Para cada R fixo, eu tenho uma circunferência de um raio específico. E o θ? Quando eu falo que o θ é igual a π sobre 3. Enquanto R é a distância que um ponto tem até a origem, o θ de um ponto é o quê? Vou fazer aqui do lado. Esse ponto aqui tem um θ. Como é que você acha o θ desse ponto? Se você ligar esse ponto até a origem, você tem um segmento. Tá? Esse segmento você pode até medir o tamanho dele. Você vai ter o R desse ponto. Mas esse segmento aqui faz um ângulo com o eixo X. Esse ângulo que esse segmento, que é formado ao ligar o ponto até a origem, faz um ângulo com o eixo X positivo. Esse ângulo é o θ. Tá? Então, θ igual a π sobre 3 é um arco notável. Tá? Aqui é 180, dividido por 3 é 60. Então, eu quero todos os pontos que tem θ igual a 60. Vou fazer aqui no olhômetro, vamos supor que seja aqui. Ó. Vamos supor que aqui seja 60 graus, ou em radiano, π sobre 3. Todos esses pontos que estão em cima dessa semi-reta, se eu ligar até a origem, eu vou ter um segmento sobre esse aqui, que forma um ângulo com o eixo X de 60 graus, ou um arco ali de π sobre 3. Ok? Se eu juntar as duas coisas, eu quero o ponto que tem uma distância fixa até a origem de R igual a 2 e um θ igual a π sobre 3. Só tem um ponto que tem essa característica, é esse ponto aqui. Ele está em cima da circunferência R igual a 2 e está em cima da semi-reta. Tá? Então essa é a interpretação. O ponto P é esse. E o ponto Q? O ponto Q está mais perto da origem ou está mais longe da origem do que o ponto P? Vou repetir. O ponto P e o ponto Q. Quem está mais perto da origem? O ponto P ou o ponto Q? O ponto P, José Carlos já adiantou aí. Todos concordam? O R do ponto P é 2, o R do ponto Q é 4. Então, se eu pensar em circunferência, o ponto P está em cima de uma circunferência de R2, de raio 2. E o Q está em cima de uma circunferência de raio 4, que está mais longe. Ok? Então, essa é a interpretação. Só que o problema aqui pede o seguinte, encontrar a distância entre esses dois pontos. E aí? Será que existe alguma regrinha
que me dá a distância entre dois pontos em coordenadas polares. Ou você passa para a coordenada cartesiana e usa a regrinha da cartesiana. Tanto faz. Tá? A gente pode fazer as duas coisas. Vamos lá. Por exemplo, ponto P. Ponto P em coordenada polar é 2π sobre 4. Π sobre 3. Como é que fica o ponto P em coordenadas cartesianas? Eu sei que o x é igual a r cosseno θ. Depois, quem não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo, onde eu explico, né, com mais calma sobre isso. E o y é igual a r seno θ. Então essa é a relação que a gente tem que guardar. Então o x desse ponto vai ser 2 cosseno de π sobre 3. E o y desse ponto vai ser 2 seno de π sobre 3. Ok? A gente tem que lembrar de cosseno e seno, né, de arcos notáveis. Quem lembra? Tem uns macetes, né? Tem uns macetezinhos aí que ajuda a gente a lembrar. Não sei se vocês... Quanto que é cosseno de 60? Alguém lembra? Raiz de 2 sobre 2, é isso? Quanto? Raiz de 2 sobre 2, algo assim. Raiz de 2 sobre 2? Não. Assim, os arcos notáveis, né? Você pode usar a calculadora, pode ver uma tabela, né? Tranquilo. Mas, às vezes, num concurso, alguma coisa assim, às vezes os idealizadores não se veem na obrigação de fornecer esse seno e cosseno dos arcos notáveis. Então, você pode decorar a tabela. Eu gosto muito da interpretação geométrica. Tá? Então, geralmente, quando eu já trabalhei em cursinho, agora eu não estou com ensino médio, mas trabalho com ensino médio, eu gosto muito de falar do círculo trigonométrico. Vou falar com vocês rapidinho. Então, o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Tá? Vou fazer aqui bem grande. Então, eu faço uma circunferência no plano cartesiano de raio 1 e marco os arcos notáveis. Eu acho muito simples identificar o seno e cosseno no círculo trigonométrico. Tá? Então, quem for fazer aí, faz o mais bonito do que o meu. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90, ou π sobre 2, aqui eu tenho 180, ou em radianos π, e aqui eu tenho 3π sobre 2. Se pensar em fatia, aqui é 1π sobre 2, aqui é 2π sobre 2, aqui eu tenho 3π sobre 2. Mais uma, 4π sobre 2, ou 2π. Não é verdade? Então aqui é congruente, ó, 2π. Se você dividir no meio, cada arco desse, você tem um π dividido em quantas partes? Em 4, né? 4 partes. Então aqui é π sobre 4. Aqui eu tenho uma fatia, duas fatias, 3 fatias, ó, de π sobre 4. Então aqui eu tenho 3π sobre 4. E aqui eu tenho quantas fatias de π sobre 4? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 fatias de π sobre 4. E assim vai. Então aqui é o 5π sobre 4. 6π sobre 4 e aqui 7π sobre 4. Ok? Se você dá uma volta até aqui, nesse arco aqui, eu tenho 7 partes dessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatias de π sobre 4. Além desses, tem os de 30 graus, não é verdade? Eu posso pegar o π aqui e dividir em 6 partes. Ó. Posso pegar cada quadrante e dividir em 3 partes iguais. Então eu posso fazer isso nos 4 quadrantes. Então a gente tem todos os múltiplos de π de 30 graus, tá? Ou de π sobre 3. Então aqui, 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 aqui. Então o primeiro passo é esse.
você marcar os arcos notáveis. Π sobre 3. Aqui eu tenho uma fatia de π sobre 3. Aqui eu tenho duas fatias de π sobre 3. Então eu tenho 2π sobre 3. Aqui eu tenho 3 fatias. Aqui está errado. Não é π sobre 3 não. Se eu dividir assim... Dividir assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias, né? Tá? Aqui é uma π sobre 6, 2π sobre 6, ou π sobre 3. 1, 2, 3, 4 π sobre 6, ou 2π sobre 3, e aqui 5π sobre 6. Aí eu posso continuar. Esses são os arcos notáveis. Ok? Qual é a ideia? Então, uma primeira coisa que eu faço com os alunos é isso. Saber marcar os arcos notáveis no círculo trigonométrico. Para vocês, tá tranquilo até aqui? Sim, sim. Sim? Ok. E o que tem o cosseno e o seno a ver com isso? Como é que eu vou saber o seno e cosseno de todos esses arcos? Então, eu gosto muito de falar da interpretação geométrica. Se eu pegar um arco qualquer aqui, por exemplo, eu vou pegar o π sobre 6. Ligar até na origem, tá? E projetar ele aqui no eixo X, eu vejo um triângulo. Percebe? Então eu vou tentar sempre ver essas projeções. Eu vou projetar um arco qualquer no eixo X e fecho um triângulo retângulo. Sempre assim. Com qualquer arco eu posso fazer isso. Projetar e fechar um triângulo. Tá? Só que vão acontecer dois tipos de triângulos aqui. Um triângulo com dois lados iguais. A coordenação motora hoje está uma benção. Tá? E um triângulo com três lados iguais. Vai acontecer sempre, qualquer arco que você marcar, vai acontecer isso. Tá? Aqui são diferentes. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. A hipotenusa é 1, já sei. Tá? Porque esse arco aqui, ele tem raio 1. Então, os raios aqui todos medem 1. E esses lados, ou vai ser, o menor aqui é meio, e o maior é raiz de 3 sobre 2. E se acontecer o triângulo que tem dois lados iguais, é sempre raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu trabalho em cursinho, trabalho em ensino médio, né, a gente perde aí uns 20 minutinhos marcando aqui os arcos trigonométricos e explicando esses dois padrões de triângulo. Né, assim, é um tempo razoável, mas uma vez que você entendeu isso, você sabe o cosseno e o seno de qualquer arco notável. Como assim? Eu quero o cosseno, né, de π sobre 6. Então está aqui. Então eu vejo o triângulo aqui. Nesse caso, eu tenho esse triângulo aqui, ó, o triângulo escaleno. O triângulo com dois lados iguais só vai ocorrer nesses ângulos centrais, tá? Aqui, aqui e aqui. Todos os outros é esse aqui. Aí eu vejo, aqui eu tenho um lado maior, aqui eu tenho um lado menor. O lado que está projetado no eixo X me dá o cosseno. A projeção do ângulo no eixo X me dá o cosseno. Tá? E a projeção no eixo Y me dá o seno. Então eu quero o cosseno de π sobre 6. Eu pego aqui o π sobre 6, projeto no eixo X, eu tenho o triângulo. Então vai ser um valor, caiu do lado positivo, vai ser um valor positivo. E vai ser o lado maior aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Eu quero seno. É só você ver o lado menor, esse lado menorzinho aqui. Tá? E isso você pode repetir para qualquer arco. Ok? Qual é o nosso arco de interesse lá na questão? Eu esqueci. Vou voltar lá rapidinho. Quanto que é cosseno de π sobre 3? Então aqui, ó, cosseno de π sobre 3 está aqui.
O José está falando aqui que para medir a hipotenusa. A hipotenusa é sempre 1. Tá, Zé Carlos? No círculo trigonométrico, esse tamanho aqui é o 1. Aqui é o menos 1. Aqui é o menos 1 e aqui é 1. Então, a hipotenusa desses triângulos, que a gente visualiza aqui, é sempre 1. Os outros dois lados, no caso aqui, um vai ter o menor, o outro maior. Aqui é meio e aqui é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Porque a distância aqui é sempre 1, no círculo trigonométrico. Bom, eu quero o cosseno. O cosseno eu vejo a projeção no eixo X. O cosseno aqui é meio. Tá? Então, o cosseno de π sobre 3 é meio. Então, tá aqui. Então, aqui eu tenho 2 vezes o cosseno, acaba cancelando, então dá 1. E o y? Quanto que é o seno de π sobre 3? O seno é a projeção aqui no eixo y, esse tamanho aqui maior. Que eu sei que é sempre esse valor aqui. O lado menor é meio, o lado menor é sempre raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vai cancelar o 2 também. Vai ficar a raiz de 3. Então aqui é o ponto em coordenada cartesiana. Aqui é o ponto 1, raiz de 3. Tá? Qual é a diferença se você pegar um ponto aqui do segundo quadrante? Se você projetar o triângulo aqui, aqui o cosseno vai ser negativo e o seno continua sendo positivo. Se eu pegar um triângulo aqui do terceiro quadrante e projetar aqui, o cosseno é negativo e o seno é negativo. Tá? O lado que cair a sua projeção vai ser positiva ou negativa. Então, se eu lembrei desses dois triângulos, é só eu ver no círculo trigonométrico qual lado que cai a projeção. Eu vou saber o sinal e os valores de todos os senos e cossenos aqui dos arcos notáveis. Ok? Beleza, Zé Carlos? Show de bola. Então, esse é um ponto. Esse é o ponto P. Esse é o ponto P agora em coordenadas cartesianas. Aqui é X e Y. Vou fazer a mesma coisa para o ponto Q. Lembra lá quem era o ponto Q? 4, 2π sobre 3. Esse é um ponto em coordenadas polares. Vou passar para a cartesiana. Quem é X? Já vou usar a mesma regrinha ali de cima, tá? É o R vezes o cosseno do ângulo. E o Y é o R, é 4, vezes o seno do ângulo. Do arco aqui, 2π sobre 3. Então aqui eu sei que o X vai ser 4 vezes cosseno. Quanto que é o cosseno de 2π sobre 3? Vou olhar lá no arco trigonométrico. Cadê 2π sobre 3? 2π sobre 3 está aqui. Projetei aqui, projetei aqui. Olha aqui o triângulo. Um lado menor e um lado maior. Então aqui é meio, está negativo, menos meio. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Então já sei o cosseno e o seno. O cosseno é menos meio. Aqui dá menos 2. E o y é 4 vezes o seno. O seno é raiz de 3 sobre 2. Dá 2 raiz de 3. Então aqui eu tenho o ponto Q em coordenadas cartesianas. Menos 2, 2 raiz de 3. Tá? Se você fez esse exercício, como é que você calcula a distância entre dois pontos? Vou copiar lá para baixo. Eu tenho o ponto P e o ponto Q. Bom, ponto P em coordenadas cartesianas e o ponto Q também. Quanto que é a distância? Então tem várias notações. Então a distância entre P e Q. Posso escrever assim, ó, é o módulo
do segmento entre P e Q. Tá bom? Que é a raiz quadrada do x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado mais y, aqui a variação do y, né? Y do ponto P e y do ponto Q. Tá? Ao quadrado. Então é só você ver a variação. Quanto que é a variação do x, entre o x desses pontos? Quanto que é a distância de 1 até menos 2, ou de menos 2 a 1, tanto faz. São 3 unidades, não é isso? Então aqui eu tenho 3 ao quadrado. E o delta y entre os pontos? A diferença de 2 raiz de 3 para 1 raiz de 3 é 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado. Se as continhas estiverem certas, temos 9 mais 3. Então, raiz de 12. Pode fatorar. Pode escrever raiz de 12 como 4 vezes 3. E aqui é raiz de 4 e raiz de 3. Raiz de 4 simplifica. Raiz de 3 fica indicado. Então, a distância entre esses dois pontos é 2 raiz de 3 unidades. Tá? Pegamos os pontos em coordenada polar, passando para a cartesiana e calculamos a distância entre eles. Ok? Quem tinha pedido essa questão foi o David, né? Deu para esclarecer alguma coisa, David? Foi? Ah, que bom. Então, eu quis, né, eu prolonguei um pouco mais a explicação, porque eu não sei se todos viram lá a aula, né, então, para vocês assistirem quanto antes. Então, mas eu fiz questão aqui, né, de fazer essa janelinha aqui para explicar os arcos notáveis, mas o conteúdo mesmo é esse aqui, ó. A relação, o que é a coordenada polar e a relação dela com as coordenadas cartesianas. Foi? O que mais, gente? Eu posso ajudar vocês? Quem chegou depois do início, se tiver alguma questão aí que vocês separaram para a gente fazer, pode pedir. Então, com relação a esse exercício, alguma pergunta? Podemos passar para outro mesmo? Tá aqui. Fala, gente. Então, sem dúvida, eu estou sem palavras. Estou ficando preocupado, hein? Beatriz falou que está sem dúvida. É verdade, Beatriz? Olhem. Você mexeu na lista, viu os vídeos, está tranquilo? Ah, meu Deus do céu. Então tá bom. Estou olhando também sem dúvida. Beleza. Então, assim, hoje eu coloquei disponível a lista 1. Tá? Não é para entregar, né? Hoje é para entregar até domingo. Podem fazer com calma, mas também não precisa deixar para cima da hora, né? Nem uma coisa nem outra. Tá? Já falando já sobre os tópicos de geometria analítica. Se eu não estou enganado, tem questões lá de identificar as cônicas. Eu escrevi algumas equações. Então eu quero que você escreva o nome daquelas cônicas lá. E fazer o esboço de cada uma delas. Daqui é a abordagem que a gente quer em cônicas. Dada uma equação, você seja capaz de identificar, falar o nome dela e fazer o esboço. Tá bom? E coloquei exercícios de vetores. Tem lá os vídeos aulas explicando os vetores e tudo mais. Apesar de não ser o conteúdo novo, a gente fala e tentando preencher uma lacuna ou outra. Então, as operações entre vetores, enfim. Tá bom? Geralmente, o pessoal geralmente não tem dificuldade nessa parte. Mas, às vezes, fica uma duvidazinha, fica uma lacuna, e a gente está aqui para preencher.
Tá? Vocês como futuros professores, né, de química, não tem mais esse negócio, falar em vetores, vai ficar com medinho, eu não sei mais ou menos, não. O básico de vetores a gente sabe. Tá? E se não souber, pergunta que a gente explica de novo, faz um resumo, sem problema. Tô lendo isso aqui no chat, mas não consegui ainda ver os exercícios do livro. Ah, tá. Você não mexeu nos exercícios, né? Entendi. Então, até o momento era para vocês, né, terem mexido nas listas de cônica, coordenadas polares e vetores. Tá bom? Essa semana eu disponibilizei a parte de retas e planos. Mas enfim. Fala, gente, vocês que mandam, o que a gente vai fazer? Sem sugestões? Todo mundo entregou a prova, sem problema. Então tá bom. Eu confesso que não mexi ainda na prova, porque eu não tive tempo, mas a semana eu devo mexer. Tá? Renato falando se eu quiser fazer algum exercício para ajudar na hora do entendimento. Então, Daniel, eu queria que partisse de vocês. Minha expectativa é que partisse de vocês. Assim, poxa, professor, eu agarrei nesse exercício, né? Fiz a lista, parei nesse. Vamos pegar a lista aqui, vamos fazer um. Mas enfim, eu posso escolher também um exercício aqui, mas não é a mesma coisa. Mas se eu for ficar assim no 0 a 0, eu escolho um, não tem problema não. Então vamos lá. Vou inventar um. Tá? Falar sobre cônicas. Tá aqui exemplo. Se eu escrever assim... Um minutinho. Professor, Oi? nesse de cônica, eu poderia fazer um de completar ao quadrado? Completar ao quadrado? Oi? Sim, completar o quadrado. Tem exercício que é necessário. Vamos fazer algum exemplo que precisa disso? Isso. Pode ser. Obrigado pela participação aí. Parabéns também pela participação. Então, por exemplo, ó, tô bolando aqui em cima da hora. Vou colocar assim, ó, x ao quadrado menos y menos x menos 2 igual a zero. Essa equação define que tipo de curva, né? Qual o nome da curva é formada pelos pontos que satisfazem essa equação e qual é o esboço dessa curva. Então, falar de cônicas ainda é no R2, tá? Geometria plana. Então, as cônicas, as curvas que são cortes de um cone, são 4. Ou é a circunferência, ou é a elipse, ou é a parábola, ou é a hipérbole. E essa curva aqui? Essa equação define uma circunferência? Define uma elipse? Define uma parábola? Define uma hipérbole? E aí? Se eu escrever ela dessa forma, fica mais comum. Né? É mais comum você ver dessa forma aqui. Ó. Y igual a x ao quadrado menos x menos 2. É a mesma equação, né? Mas essa forma aqui, geralmente o pessoal tem mais intimidade. E aí, que curva é essa? Essa é conhecida, não é? Circunferência? Parábola. Não, não é circunferência, não. Parábola. É uma parábola.
Para ser circunferência, eu preciso ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Se a minha circunferência for centrada. Se ela for num centro qualquer, a circunferência sempre tem que ter um x ao quadrado, sempre tem que ter um y ao quadrado. Tá? Então, assim, para ser circunferência centrada, é esse modelo. Uma circunferência geral é esse modelo aqui, uma circunferência com centro, né, x0, y0 e r2. Tá? Então, para ser circunferência, tem que ter o x ao quadrado e tem que ter o y ao quadrado. Não é o caso aqui. Bom, aqui eu só tenho x ao quadrado. É uma parábola. Aqui é uma função quadrática. E função quadrática você já mexe faz tempo, não faz? O Zé Carlos também botou aqui, parábola. Isso aí. E fazer o esboço da parábola? Tranquilo? Tranquilo também. Acho que das cônicas é aquela que a pessoa já trabalha há mais tempo. Então, só para lembrar aí, o coeficiente aqui do x ao quadrado não é positivo? Se o A é positivo, a parábola é côncava para cima. Não é isso? O C vale quanto aqui? O C vale menos 2. Qual é o significado desse menos 2 no gráfico? O significado do A, se é positivo, côncava para cima. Se é negativo, côncava para baixo. O significado do C é o quê? Onde a parábola corta o eixo Y. Então aqui eu sei que corta o eixo Y no menos 2. Então o C é onde a parábola corta o eixo Y. Ótimo. E o B? O B aqui vale menos 1. Qual é a interpretação do B? Quem sabe? Quem lembra aí? Esse é o decréscimo. Está crescendo, decrescendo. Isso. Aqui está dizendo, enquanto o C me diz que a parábola corta o eixo Y no menos 2, o B me diz como ela corta o menos 2. Como é negativo, eu sei que ela corta decrescendo. Se fosse positivo, eu saberia que ela corta crescendo. Então, para fazer esboço, se eu tenho essa leitura, o esboço sai quase que instantaneamente. Então, eu tenho aqui o plano XY, sei que a minha parábola passa aqui no menos 2, sei que ela é côncava para cima, e ela corta aqui assim, ó, decrescendo. Ok? Então, eu vou ter o vértice aqui em algum momento, depois ela cresce, depois decresce. Então, essa é a nossa ideia, de só de você ler a equação da parábola, você já tem uma ideia de como é esse gráfico. Claro, aqui tem pontos importantes. Né? Se for um esboço, pelo menos aqui, ó, você identificar as raízes, é interessante. Você identificar onde ocorre o vértice também é interessante. Tá bom? Então, as raízes você iguala a 0 e resolve por Bhaskara, no caso mais geral. Ou aqui você vê, isso aqui é a raiz, se for raízes inteiras, aqui eu tenho menos a soma, e aqui eu tenho o produto das raízes. Então as raízes aqui, se eu não me engano, é menos 1 e 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Menos a soma, se eu somar, é 1. Aqui eu tenho o oposto da soma das raízes. Aqui eu tenho o produto das raízes, é isso mesmo. Tá bom? E o vértice, também você pode encontrar o x do vértice. Se você tem as raízes aqui inteiras, o x do vértice, ou você usa lá a regrinha, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, ou você calcula a média entre as raízes. Tá? E a média aqui entre 1, aqui eu tenho 2, 3, é 1,5. Tá? A minha escala aqui está meio estranha, mas o x aqui vai estar mais ou menos no 1,5.
Tá bom? Então é uma unidade e meio. Então aqui eu tenho uma, aqui vai ser o meio. Ok? Ok, então tá aí o esboço da parábola. Então essa aqui é a nossa ideia. Dada a equação, você identifica, dada a equação, você identifica e faz o esboço. Ok? Se fosse o contrário também, se eu desse o esboço para você, ou se você encontrar o esboço de uma parábola em algum outro momento, você é capaz de escrever a equação. Beleza? Podemos ir para um exemplo para que precise completar quadrado? Tentar me basear nessa aqui. Depois eu apago. Então vou aqui escrever outro exemplo. Vamos supor, eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado menos x mais 2y igual a zero. Aqui menos 2 igual a zero. Fiz de propósito aqui algo parecido com a anterior, mas tem características particulares aqui. Por exemplo, o y também está ao quadrado. Tá? E aí, que cônica é essa? Então, uma maneira prática de você identificar as cônicas. Ou se for só o x ao quadrado ou só o y ao quadrado, então eu sei que define uma parábola. Quando tem os dois ao quadrado, eu preciso lembrar de um padrão. Então o padrão eu vou escrever aqui, mas depois quem não assistiu ainda essa aula, assiste lá para você ver com mais propriedade. Tá? Então eu tenho x menos x0 ao quadrado. Eu tenho y menos y0 ao quadrado igual a 1. Tá? Se os dois coeficientes forem positivos, aí aqui eu tenho a ao quadrado e aqui eu tenho b ao quadrado. Esse aqui é o padrão da elipse. Tá? Esse padrão aqui é o padrão da elipse. Só que o padrão da elipse, ele tem a ver com os outros também. Se você lembrar só desse padrão aqui, você lembra de todos os outros. Como assim? Por exemplo, aqui é o padrão da elipse. Mas se A e B forem iguais, se aqui for R e aqui for R, eu posso multiplicar todo mundo por R ao quadrado, aí o R ao quadrado vem para cá, e aqui tira. Eu caio no padrão da circunferência. Então, só de lembrar o padrão da elipse, para mim já é suficiente. Então, eu tenho uma elipse. Se os semi-eixos aqui A e B forem iguais, então, na verdade, de forma específica, eu tenho uma circunferência. E se forem diferentes, eu tenho uma elipse. Então, só de você lembrar esse modelo aqui da elipse, ele cobre tanto a elipse quanto a circunferência. Depende dos valores de A e de B. Ok? E o coeficiente. Se os dois coeficientes são positivos, nessa forma aqui, é uma elipse. Mas se esse aqui é negativo e esse é positivo, eu já saio do padrão da elipse e já caio no padrão da hipérbole. Ou vice-versa, se aqui for positivo e aqui for negativo, é uma hipérbole. Então vale a pena você ter em mente pelo menos esse padrão aqui da elipse. Então, na dúvida, eu penso que é uma elipse. Depois eu vejo como é que está o semi-eixo. Tá? Então aqui, ó, tem x ao quadrado, tem y ao quadrado. Então eu já descarto parábola. Olha os coeficientes. Os dois são positivos. Então já tem um palpite. Os dois coeficientes, tanto do x ao quadrado quanto do y ao quadrado, são iguais, tem sinais iguais e tem o mesmo coeficiente, é 1. Então eu já tenho um palpite. Vocês também têm um palpite? De qual cônica é essa? Já descartei parábola. Se tivesse sinais diferentes aqui, seria hipérbole.
como é o mesmo sinal, eu descarto a hipérbole. Então eu fico na elipse ou na circunferência. Se for o mesmo valor nos dois, é uma circunferência. Se fossem coeficientes diferentes, seria uma elipse. Tá? Ou posso deixar para identificar no final. Eu vou trazer para esse padrão aqui e depois identifico. Pode ser? Então vamos lá. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é você separar, associar tudo que tem x com os termos que envolvem x. Tá bom? Tudo que tem y próximo aos termos que tem y. O que é constante, eu escrevo do outro lado da equação. Então verifiquem comigo. O que eu escrevi aqui em vermelho é equivalente à equação em azul? São equações equivalentes? Só associei de forma diferente. Tá bom? O Daniel falou sim. Todo mundo viu? Bom, eu quero um padrão como esse. Eu quero aqui, ó, x ao quadrado, eu quero y menos alguma coisa ao quadrado. Eu quero x menos alguma coisa ao quadrado. Então, aqui eu quero o quadrado da diferença. Aqui eu quero o quadrado da diferença. Aqui eu tenho dois termos que parece o quadrado da diferença. Parece ou não parece? Estou falando parece porque não é. Porque está incompleto. Mas isso aqui lembra o quadrado da diferença. Lembra o quadrado da diferença entre dois termos. Quais são esses termos? Lembra o produto notável? Quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem deve ser aqui, ó? Da diferença, o quadrado do primeiro, caia em x ao quadrado. Podem falar. David botou aqui, ó, x. Primeiro termo é x. Quadrado primeiro está aqui. X ao quadrado. Menos, está aqui. Quanto que deve ser o segundo termo? A Beatriz também botou aqui, obrigado. O próprio x, isso aí. E o segundo termo agora? Quanto que deve ser o segundo termo, de forma que eu tenha... O Daniel falou que é 1. Vamos testar 1. Quadrado primeiro, está aqui. Ótimo. Agora eu quero menos, está aqui. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Se o segundo for 1, eu vou fazer 2 vezes x, vezes 1. Eu vou ter 2x. E aqui eu tenho menos 2x? Não. Eu não tenho menos 2x. Então aqui não é 1, tá? 1 aqui está demais. Tem que ser um número que eu multiplico por 2 e dá 1. Tá? Então qual é o número que eu vou multiplicar por 2 e vai dar 1 que está aqui? Essa aqui é a questão. Meio. Isso aí, Vitor. Vamos testar o meio. Quadrado primeiro, ok. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou cortar o 2. Vai ficar 1. Tá certinho. Então você descobriu quais são os dois termos, o primeiro termo e o segundo termo, para cair no quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só que está faltando a última parcela. Vou até trocar de cor aqui. Está faltando mais o quadrado do segundo. E aqui está faltando, então, o quadrado do segundo é o quadrado de meio. 1 meio, né? Então é 1/4. Então eu preciso ter esse 1/4 aqui para eu poder escrever esse quadrado da diferença. Mas eu não tenho esse 1/4. Então, mas eu vou colocar esse 1/4 por minha conta. Para manter a equivalência, eu coloco 1/4 no outro lado da equação. Você sabe, a equação é uma balança. Se você colocou mais 1/4 aqui, para manter a equivalência, coloca mais 1/4 no segundo membro também. Então é isso que a gente chama de completar os quadrados. Eu não tinha um quadrado perfeito, um resultado do produto notável perfeito. Estava faltando uma parcela ali de 1/4. Eu completei. Foi ou não foi?
Foi? Agora você vai fazer a mesma coisa com y. Esse y aqui também parece com o quadrado da soma agora. Né? Ele é positivo, então parece com o quadrado da soma, mas está faltando uma parcela. Então você vai identificar quais são os termos, o primeiro e o segundo, e vai completar ali com o quadrado do segundo. Então qual é o primeiro termo? A parte aqui que envolve y. Primeiro termo. Qual o valor que é o quadrado da y ao quadrado? Y. É y. Quadrado primeiro, y ao quadrado. Mais, qual o valor que vai me dar 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Vou cair em 2y. O Vitor já falou aqui, é y e 1. Quadrado primeiro. Agora sim, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vou encontrar 2y, certinho. Mas está faltando o quadrado segundo, que eu vou ter que colocar por minha conta, porque eu quero ter isso aqui. Quadrado segundo, está faltando um 1. Para manter a equivalência, mais um também do outro lado. Com isso, caímos aqui. Ó. Então aqui eu tenho 2, mais um 3. 3 mais 1 quarto. Vou fazer aqui no cantinho. 3 mais 1 quarto. 3 vezes 4, 12, 13 quartos. É isso. Ok? Tá? Então aqui eu tenho o padrão da elipse, mas se A e B forem iguais, eu vou ter isso aqui. Ó. Se A e B forem iguais a R, posso escrever R no segundo membro. Tá? Que é o modelo que a gente está aqui do lado. Não é? Então esse padrão que a gente chegou aqui, a princípio estava pensando em elipse. Eu estou vendo aqui que o A e B, os semi-eixos, são iguais. Então eu tenho esse padrão aqui particular, ó, que é o padrão da circunferência. Isso não é a mesma coisa. Então isso aqui é uma circunferência. Então estou identificando. Ó. Já consigo identificar que isso aqui é uma circunferência. De qual centro? De centro, preciso x0, y0. Quanto que vale o x0? O x0 é o valor que acompanha aqui, ó. O x. O x0 você tira daqui, ó. O x0 que está na frente do menos, né? No caso aqui, o x0 é meio, tá? E o y0 é o que acompanha o menos aqui. Aqui, como está mais 1, vou ter que multiplicar por menos menos. Então, o y0 é menos 1. Então, esse é o centro da circunferência. Tá bom? Só você identificar. O x0 está aqui, meio, e o y0 é menos 1. E o raio? O raio r ao quadrado é isso. Então, o r sem estar ao quadrado vai ser a raiz quadrada disso. Então, raiz de 13 fica indicado. E raiz de 4 é 2. A gente simplifica. Então, tá aí eu sei qual é o centro e sei qual é o raio. Preciso fazer o esboço. Mas se você sabe o centro e o raio, dá para fazer o esboço na hora, rapidinho. Tá bom? Então, antes de passar para o esboço, vê se tem alguma pergunta, gente, até esse ponto. Professor, para ele e para hipérbole, esse sempre vai ter que ser igual a 1, né? Com um valor diferente, já desconfia que pode ser diferente. Isso. Se fosse, né, se realmente aqui tivesse coeficientes diferentes,
Aí você descarta a circunferência e pensa na hipérbole ou na elipse. E o segundo membro tem que ficar igual a 1 mesmo, ó, ao modelo aqui. Aí no caso aqui, para você fazer igual a 1, teria que dividir toda a equação por 13/4. Aí aqui você teria 1 e alguma coisa ia ficar indicado aqui, né, no denominador, tanto dessa parcela aqui quanto dessa parcela aqui. Respondi a sua dúvida? Entendi, respondeu. Legal. Beleza. Então, se eu tenho centro e eu tenho raio, eu tenho um esboço. Então, eu vou fazer um esboço. O esboço é algo bem simples, mas que tem as informações principais, tá? Então, primeiro eu vou marcar o centro. Cadê o centro da minha circunferência? Aqui é 1, aqui é 1. Então, o centro aqui é meio. X igual a meio. O y igual a menos 1. Não tem falado errado. Então, o x do centro é meio. E o y do centro é menos 1. Então, aqui eu tenho o centro da circunferência. A partir do centro, eu vou marcar os pontos que estão longe desse ponto. Raiz de 13 sobre 2 unidades. Aí isso aqui é um número irracional, né? Para me ter uma ideia, a gente pode até calcular aí. Ó, raiz de 13 é mais ou menos quanto? Raiz de 13 sobre 2. Um minutinho. Tá entre 3 e 4, né? Vou jogar aqui na calculadora, como peguei ali. Raiz de 13 é 3,6 aproximadamente. Aí divide por 2. Está dando aqui 1,8. Tá? Então, aproximadamente aqui o raio é 1,8. Então, aqui eu vou andar 1,8 unidades para cá, 1,8 unidades para cá. Estou fazendo no olhômetro, né? Que é meio. 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Então, a partir do centro, você vai se afastar 1,8 unidades. Tá? Vocês fazem um esboço aí, gente, mais bonito que o meu, pelo amor de Deus. É um esboço. Aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o raio, aproximadamente 1,8. Ok? Então, identifiquei a cônica, é uma circunferência, e o esboço está aqui. É isso que eu quero que vocês, né, façam, por exemplo, lá na lista. Identificar a cônica e fazer o esboço. Eu marquei exercícios no Sturt, que pede outras características das cônicas, por exemplo, da elipse pede foco, pede, né, outros elementos, mas não precisa se preocupar com isso. Vamos aproveitar aquele exercício, aquelas expressões, mas com essa pegada. Identificar a cônica, dizer o nome e fazer o esboço. Tá? Então, espero, né, que vocês, né, vejam lá o vídeo, né, tirem a dúvida, sejam capazes de fazer o esboço de qualquer circunferência, de qualquer elipse, de qualquer hipérbole, de qualquer parábola. Tá bom? Se você, em outro momento, em outra disciplina, no futuro, né, no após, você encontrar com qualquer equação dessa em algum momento, você não vai ficar surpreso. Ah, não, eu sei o que é isso aí. Pode não lembrar dos detalhes, mas você sabe, não sei, isso é uma cônica, tem um comportamento tal, enfim. Eu gostaria que a gente explorasse essa abordagem, tá bom? Pergunta, gente, até esse ponto. Sem perguntas?
Daniel falou que está tudo certo, não tem nenhuma pergunta. Beleza. Zé Carlos disse aqui. E no caso, professor, como ficaria uma elipse, já que tocamos nesse assunto? Vamos fazer uma elipse? Podemos fazer uma elipse. Posso inventar uma aqui? Então, o que caracteriza uma elipse? Então, vou fazer uma elipse, vou fazer uma hipérbole também. Fica um exemplo de cada uma. Então, x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a... Deixa eu ver aqui. É 2y ao quadrado igual a 8. Bem simples, tá? Então, o meu padrão que eu tenho em mente é esse aqui, ó. Vou até copiar para lá. Esse aqui é um padrão de uma elipse geral. Então, tem que ter o x ao quadrado, eu tenho que ter o y ao quadrado, e eu tenho que ter no segundo membro igual a 1. Então, aqui só falta, para eu chegar nesse padrão aqui, só falta esse igual a 1. Então, o que eu posso fazer nessa equação para eu ter aqui o segundo membro 1, exatamente 1? Eu vou dividir todo mundo por 8. Com isso, eu vou ficar com x ao quadrado dividido por 8, indicado. Aqui eu vou ficar com y ao quadrado dividido por 8, mas eu posso simplificar com 2. Eu vou ficar com 4. E o que eu gostaria mesmo, consegui. No segundo membro ficou igual a 1. Tá? Então, visualizando o padrão da elipse, que é igual a 1, eu dividi aqui todo mundo por 8 para eu ter esse igual a 1. Então, o que está escrito em azul aqui já está dessa forma. Já está no padrão da elipse. Então, eu sei que é uma elipse. Tá? De qual centro? Aqui é x menos alguma coisa. E aqui é y menos alguma coisa, que são as componentes do centro. O centro, né, as componentes do centro ficam indicadas aqui. Aqui, como não tem x menos nada e y menos nada, as componentes do centro são 0 e 0. Beleza? Então, eu preciso saber identificar o centro. Foi? Tá bom. E os semi-eixos. Quanto que vale o A? Quanto que vale o B? Aqui eu tenho que A ao quadrado é igual a 8. E o A puro? Se o quadrado do A é 8, e o A? Simplesmente. Simplesmente A. Raiz quadrada de 8. Ou 2 raiz de 2. E o B? B ao quadrado, olha aqui, é 4. Se o quadrado do B é 4, e o B? Simples. A raiz quadrada de 4. No caso aqui é 2. Então, se você escreveu naquela forma, fica fácil você identificar o x0, o y0, o A e o B. E se você tem as componentes do centro e os semi-eixos, o esboço sai na hora. Tá? Posso fazer o esboço de uma vez? Então, vou marcar o centro. O centro é 0, 0. Já está marcado. O A é 2 raiz de 2, que é aproximadamente quanto? Toda vez que tivessem números irracionais, é bom de ter uma escala, né? Aproximadamente 2,8. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente 2,8. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2. O A é como se fosse um raio na direção de x. Então, 2,8 estaria mais ou menos aqui, um pouquinho antes do 3. E aqui, um pouquinho depois do menos 3. Então, aqui é 3. Aqui é menos 3. E o B
é como se fosse um raio na direção do y. Então está exatamente em cima do 2. Aqui está exatamente em cima do menos 2. Então marcar os semi-eixos é marcar como se fosse raios na direção do x. Então o semi-eixo x é dado por A e o semi-eixo y é dado por B. Agora eu vou traçar isso aqui. Tá? Aí eu tenho uma elipse. Tem uma curva, né, elíptica. Ficou torta. Se você fizer aí, você faz uma mais bonita que a minha. Tá bom? Mas aqui é o valor exato, é 2 raiz de 2. Tá? E aqui é menos 2 raiz de 2. Quase é uma circunferência, né? Se fosse mais um pouquinho, diminuir um pouquinho o semi-eixo x, vira uma circunferência. Ok? Então assim que a gente faz o esboço da elipse. Marca o centro, marca os semi-eixos e liga. Foi ou não foi? Foi sim. Foi? Beleza. Então é isso. Se aqui eu tivesse um dos sinais trocados, tá? A gente teria uma hipérbole. Vou fazer da hipérbole também, que fecha um exemplo de cada. Então, por exemplo, x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Já escrevi no padrão já, tipo o padrão da elipse, mas percebe que o sinal aqui, ó, um deles aqui é positivo e aqui é negativo, ou vice-versa. Tá? Então, é o padrão da hipérbole. É semelhante ao da elipse, só tem os coeficientes têm sinal trocado. Tá bom? Então, esse aqui eu sei que é uma hipérbole. De qual centro? Da mesma forma que a gente viu agora há pouco ali. Se não tem x menos nada e y também é menos nada, então o centro é o 0, 0. Isso aí. O José também botou aqui no chat, 0, 0. Semi-eixos. Quanto que é o semi-eixo na direção do x? Aqui é raiz quadrada de 4. Na direção do y é raiz quadrada de 9. Então, eu botei agora aqui valores inteiros. Tá? Então, se você tem o centro e os semi-eixos, agora você pode fazer o esboço da hipérbole. O que é uma curva hiperbólica? O que ela tem que caracteriza ela? Então, vamos fazer o gráfico dessa hipérbole. Eu começo a fazer o esboço de forma semelhante ao esboço da elipse. Então, eu começo, claro, pelo centro. Então, o centro aqui é 0, 0. Semi-eixo x é 2. Então, 2 unidades para a direita, 2 unidades para a esquerda. E já sei que ela passa aqui nesses pontos. Aliás, se fosse uma elipse, né? Se fosse uma elipse, ela passaria aqui no menos 2 e aqui no 2. Semi-eixo y é 3. Então, 1, 2, 3 unidades. Estou fazendo aqui a mão, gente, mas eu estou tentando usar a mesma escala, tá? Tentando. Então, aqui eu tenho 3 e 3. Bom, se fosse uma elipse, a gente iria ligar esses pontos, fazendo a elipse. Tá? Então, se fosse uma elipse, era só ligar aqui, ó, esses extremos, pronto, eu tenho uma elipse de interesse. Só que não é uma elipse, é uma hipérbole. Tudo isso por causa desse sinal de menos. Se aqui fosse um mais, pronto, é uma elipse. É só ligar aqui, acabou a questão. Mas aqui é menos. Então, é uma hipérbole. E o gráfico da hipérbole, até esse ponto aqui, é parecido com o gráfico da elipse, né? Com os passos para chegar no gráfico da elipse. Então, a diferença vai ser daqui em diante. Uma vez que você identificou esses extremos, eu vou fazer um retângulo que passa aqui nesses extremos. Eu vou fazer aqui um retângulo pontilhado que passa por esses extremos dados pelos semi-eixos.
O retângulo tem diagonais, duas. Você vai traçar as duas diagonais e vai estender elas até o infinito. Esse era o objetivo do retângulo. Porque ele te dá a inclinação dessas diagonais, que são as assíntotas da elipse. Aliás, da hipérbole. A hipérbole, ela vai ser assim, ela vai se aproximar desse pontilhado. Assim, com duas folhas assim, uma para a direita ou para a esquerda, ou ela vai se aproximar desse pontilhado assim, ó. Uma por cima e outro traço por baixo. É um caso ou outro. Isso depende do sinal. O sinal de menos está no coeficiente do y ou está no coeficiente do x. Tá? Então, onde tiver o sinal aqui, vai mudar uma coisa ou outra nesse sentido. Ou as folhas são direita e esquerda, ou são cima para cima e para baixo. É um desses pares que é o correto. Tá? Então, marquei o centro, marquei os semi-eixos, fiz o retângulo, fiz as diagonais estendidas, eu tenho a hipérbole. Agora é só decidir onde ela corta. Bom, será que ela corta o eixo X? Será que ela corta aqui o eixo X? Para eu investigar se ela corta o eixo X, é só você fazer y igual a zero. Se você fizer y igual a zero aqui na equação principal, vai zerar aqui. Vai? Você vai ficar só com isso, ó. X ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou seja, x igual a mais ou menos 2. Tem solução. Ou seja, quando eu faço y igual a zero, quando eu estou no eixo x, a minha hipérbole corta nesses dois pontos. Vou aqui trocar de cor. Então ela corta aqui, ó. Então verde. Ela corta no 2 e no menos 2. Ou seja, ela está aqui, ó. Uma folha tendendo ao pontilhado pela direita e uma folha tendendo ao pontilhado côncava para a esquerda. Tá? Nunca vai tocar o pontilhado. É sempre se aproximar. Então é isso. Ah, mas será que ela corta o eixo Y? Será que ela corta o eixo Y? Era só você fazer o x igual a zero. Se você fizer x igual a zero, você vai zerar isso aqui. E a equação que fica não tem solução. Ou seja, se você fizer x igual a zero, a solução é vazia. Não é nada. Ou seja, essa hipérbole não corta o eixo y. De fato, ela só corta o eixo x. Tá? Então, onde o coeficiente é positivo, é onde ela vai cortar. Então, como o x aqui tem coeficiente positivo, ela vai cortar o eixo x. Se fosse menos aqui e mais aqui, ela iria cortar o eixo y. Tá bom? Então, está aí o gráfico da hipérbole. Identificamos. Fizemos o esboço da hipérbole. Isso aí. Como está no y, fica vertical. Como assim? Eu não entendi, Zé Carlos. Está falando sinal negativo? Eu não sei em que momento você escreveu isso, né? Falei assim, o sinal positivo está no eixo x. Então ela ficou cortando o eixo x. Então fica uma côncava para a direita e uma côncava para a esquerda. Se o sinal positivo estivesse no y, ela iria cortar o eixo y aqui e aqui. Então seria uma curva côncava para cima e uma curva côncava para baixo. Tá claro? Ou, se você quiser olhar, o negativo está no y. Então ela não corta o eixo y. Se o negativo estivesse no x, ela não corta o eixo x. Também posso ter essa visão. Consegui esclarecer? Beleza. Então aí, né, apesar de ter sido exemplos, né, não sei se ficou um pouco embolado, mas está aí um exemplo de cada cônica. Tá? Mas quem não viu, gente, não deixa acumular, dá uma olhadinha no vídeo lá, com calma, e mexer na lista. Ah, a professor, na lista está pedindo foco da elipse, está pedindo vértice, está pedindo vértice separado, está pedindo outras questões. Né? Claro, se você souber, pode fazer, mas eu gostaria, sim, de aproveitar aquelas questões lá do texto base para, dada a equação, você fazer o esboço.
Esse é o objetivo principal. Ok? Se você tiver uma equação em mãos, você sabe dizer qual é a cônica, elipse, circunferência, hipérbole ou parábola, e sabe fazer um esboço. O esboço é o que é um gráfico simples, mas que tem as informações principais. Eu sei onde corta o eixo X, onde corta o eixo Y, sei mais ou menos analisar ali um comportamento. Tá bom, gente? Posso ajudá-los em mais alguma coisa? Beleza? Então tá. Então a gente vai encerrando. Tá bom? Agradeço aí a participação de vocês. Coloquei a lista 1 hoje para vocês fazerem e entregarem, valendo nota e valendo presença. Tá? Então não deixe de entregar. A data é até domingo, mas entregue o quanto antes. Não deixe para cima da hora. Tá bom? Boa noite, então. Boa semana de estudos. Quem não viu os vídeos, né? Coloque em dia. Semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Tá bom? Grande abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, boa noite, Bia.